Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, nós vamos começar com uma história chocante, um absurdo, eu diria. Uma mãe, ela foi trocar o filho de apenas um mês e encontrou um rato, isso mesmo, um rato na fralda da criança. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro e quem vai contar essa história em detalhes é o Anderson Nascimento. Uma mãe encontrou um rato morto dentro da fralda do filho de um mês. Ao trocar a fralda do bebê durante a madrugada, Mariana Sobral, a mãe da criança, se deparou com uma mancha escura. No primeiro momento, ela pensou que se tratava de um algodão sujo, mas depois, quando olhou novamente, viu que se tratava de um camundongo na fralda do bebê. O animal estava embaixo da primeira camada de tecido, ou seja, provavelmente é um problema que veio de fábrica. Além disso, o pacote estava lacrado, não tinha nenhum sinal de ter sido violado. Na lateral da aba da própria fralda, tinha até sangue do rato. A mãe ficou desesperada com a situação e limpou o bebê às pressas. Em seguida, ligou para o saque da empresa para reclamar. A atendente respondeu que precisava de fotos para enviar à área técnica e que, dependendo do retorno, ou eles iriam dar outro produto novo ou devolver o dinheiro. Mariana chegou a conversar com o pediatra do filho, que disse que ela agiu de forma correta, mas que precisa esperar para ver se a criança vai apresentar algum sintoma nos próximos dias. A Secretaria de Saúde informou que a fiscalização nesses estabelecimentos deve ser feita pela Vigilância Sanitária do Estado. O órgão ainda não informou se foi realizada alguma fiscalização na fábrica. A mãe também procurou a polícia e registrou o caso na Delegacia do Consumidor. A polícia apreendeu a fralda para realizar uma perícia. Olha, realmente é um assunto chocante, causa muita indignação, principalmente para quem é pai, né? Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com a Mariana Sobral, ela que é a mãe da criança e é biomédica, e também com dois especialistas. Nós teremos a presença aqui, a doutora Lúcia Awad, ela que é imunologista, e também o advogado Dori Bucô, ele que é especialista em direito do consumidor. Bom, então, primeiro, boa tarde, Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso jornal e já registro que a sua indignação é a nossa indignação também, Mariana. Olá, Kleber, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, tá? Legal. E boa tarde também a doutora Lúcia Awad. Doutora, seja muito bem-vinda, você que é a nossa parceira já de outras entrevistas. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E boa tarde também ao doutor Dori Bucô. Doutor, também é nosso parceiro. Obrigado por essa participação que sempre acrescenta muito, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Legal. Bom, então para começar essa conversa, né, eu faço uma pergunta para a Mariana. Peço que ela conte em detalhes como foi que ela encontrou o rato na fralda do filho dela. Por favor, Mariana. Então, Kleber, na madrugada do dia 20 de maio, eu fui trocar o meu filho de madrugada. Como ele ainda tem um mês e ainda está se adaptando à rotina, né, do que é dia e o que é noite, durante a noite eu não acendo a luz do quarto para evitar que ele acorde 100%. Então eu realizo as trocas com uma lumináriazinha que deixa uma luz baixa. E aí eu troquei ele normalmente às 13h30 da manhã. Não vi nada na fralda e botei pra dormir novamente. Tinha dado mamar, tinha feito tudo certinho, botei ele pra dormir. Quando foi 7h30 da manhã, já tava claro, aí eu não precisei dessa luzinha, né? Eu troquei ele novamente. E aí, quando eu abri a fralda, eu vi que tinha algo escuro na fralda. De início, eu achei que pudessem ser fezes que ele tinha feito. Peguei até um lenço umedecido, porque eu tava meio sonolenta ainda, e limpei o bumbum dele. Quando eu limpei, simplesmente não saiu nada, tava limpo. Eu achei estranho, peguei. Como ele é menino, né? Às vezes ele acaba fazendo xixi na cama e tal. Eu fiquei com medo dele fazer xixi com a fralda há muito tempo aberta. Eu tirei a fralda que tava nele e botei uma nova. E fechei.
Aí que eu fui ver o que tinha nessa outra fralda. Quando eu olhei mais perto, eu consegui ver o focinho do bichinho. E aí eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Na mesma hora, eu virei aqui, peguei o álcool 70, abri a fralda que ele tava, joguei álcool 70 em tudo, peguei uma nova fralda, porque eu fiquei com medo de já ter contaminado aquela ali. Peguei uma nova fralda limpa, troquei ele novamente. E aí a primeira coisa que eu fiz, vou ligar para a empresa. Naquela hora eu tava como mãe tentando saber o que eu poderia fazer com o meu filho, né? Para evitar que ele tivesse alguma infecção, para evitar que ele tivesse algum problema. Liguei pro saque. E aí o saque me atendeu e a atendente até foi muito simpática, mas em momento nenhum ela se preocupou com o meu filho. Eu perguntei o que eu deveria fazer. Ela, eu vou abrir uma reclamação e a senhora vai mandar as fotos. E eu perguntei, tá, e o meu filho? E aí não tive resposta. Aí ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Eu mandei pra ela as fotos e ela disse que retornaria o contato pelo WhatsApp após o setor de controle de qualidade visualizasse as imagens e tivesse uma posição para me dar o que seria feito. Eu aguardei por cerca de 1 hora e pouca, né, ela retornar o contato. E aí, nesse período que eu fiquei esperando o contato deles, eu acabei conseguindo mandar mensagem pro pediatra dele, porque eu tava preocupada. Avisei o meu marido também. Meu marido ficou muito preocupado, já queria que eu fosse pra emergência. E aí eu comecei a também me acalmar um pouco. Eu falei, amor, não vamos pra emergência agora. Vamos primeiro falar com o pediatra, ver se ele vai recomendar isso, porque eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o que eu fiz já tá certo. E aí, quando eu consegui falar com o pediatra, ele me informou que o que eu fiz já estava certo, que eu não precisaria levar ele para emergência, porque um exame de sangue não apontaria nada, e também entrar com uma antibiótico terapia preventiva não seria o ideal, porque ele é um bebezinho de apenas, na época, né, na semana que aconteceu, ele estava com 1 mês e 24 dias, então não seria ideal entrar com uma antibiótico terapia preventiva. E que era pra eu procurar a justiça, procurar a vigilância sanitária, porque o que tinha acontecido não era normal. Aí a empresa entrou em contato comigo novamente, falando, pedindo desculpa, né, que isso não fazia parte do processo deles, né, que eles não estavam felizes com o que tinha acontecido, mas que para eles poderem dar uma posição melhor, eles precisavam analisar a fralda. Precisava passar por uma análise técnica dentro do laboratório deles. E nisso, eu precisaria enviar a fralda pelo correio para eles. E após a análise deles, eles me reembolsariam ou dinheiro ou um novo pacote de fraldas. Então, novamente, o meu filho não foi prioridade para eles. Né? Novamente, o meu filho não era nada, era só realmente a questão deles saberem se realmente estava ali o rato na fralda. Olha que E aí foi quando eu falei com meu esposo e a gente decidiu ir para a polícia e decidiu denunciar. realmente uma história que causa muita indignação e a gente vai abordá-la agora sobre 2 aspectos. Primeiro, do aspecto médico, e eu vou perguntar para a doutora Lúcia Awad quais os riscos que essa criança correu ou ainda corre, se for o caso, e o que poderia ter acontecido com a saúde desse bebê. Por favor, doutora Lúcia. Então, é uma situação muito grave, inadmissível, né? A principal preocupação é a possibilidade desse bebê apresentar uma infecção, porque ele só tem 1 mês e alguns dias de vida. Então, a imunidade dele é muito ineficiente ainda. E a gente sabe que ratos podem transmitir diversas doenças graves através do contato direto ou indireto com excretas do próprio animal, do rato. As doenças graves que podem ser transmitidas podem ser a leptospirose, hantavirose, peste negra, febre tifoide. Então, a mãe deve estar atenta, agiu corretamente, fez uma higienização com álcool 70, ligou para o pediatra, né? Mas é importante verificar se o bebê
nesse contato tinha alguma assadura, alguma irritação ou ferida, que pode ser um canal de contato direto com essa fralda contaminada, né? Então, a mãe deve ficar atenta a qualquer sintoma que a criança e o bebê apresentar nesses dias que seguem, como febre, diarreia, mal-estar, irritabilidade, vômitos, porque existe o período de incubação dessas doenças que eu mencionei, que a mãe deve prestar atenção se há alguma manifestação clínica do bebê. Correto. E, doutor, agora vamos abordar a questão pelo aspecto jurídico legal, né? Doutor Bocô, a gente viu que a mãe da criança registrou um boletim de ocorrência, adotou outros procedimentos, mas o que me chamou a atenção foi a postura da empresa. Ela não se preocupou com uma emergência, com a saúde da criança naquele momento. Ela parece que seguiu ali um protocolo comum, ela atendeu apenas uma formalidade. Como o senhor avalia a postura da mãe, o procedimento adotado e a resposta da empresa, por favor? A postura da mãe está muito correta e eu tomo a liberdade de me solidarizar. Kleber, eu sou avô há 33 dias, meu neto, né, e meu filho lá em Santa Catarina. Então, isso é um nojento, é inadmissível. Dentro da legislação, a mãe está muito bem amparada. Nós temos a responsabilidade pelo fato que aconteceu, e a empresa responde independentemente da existência de culpa por colocar um produto com vício, com defeito. Ah, mas não fui eu, não saiu, tal, mas aconteceu. Responde também pelo vício desse produto. É um produto inadequado que não responde às normas da prestabilidade e nem nenhum tipo de norma de fabricação. O produto é impróprio e está no artigo também do Código da Defesa do Consumidor 18, mais o 6º inciso, ele diz lá que impróprio é aquele que afeta a saúde ou a segurança. Essa senhora, ela tem 5 anos para ingressar com uma ação de responsabilização da pretensão da reparação de danos que podem ser materiais, queira Deus que não exista nada físico, e danos morais. Correto. Bom, agora eu quero voltar a falar com a mãe, né? A mãe que é bióloga, a gente vê que é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, é uma pessoa preparada. Mas tirando tudo isso, é uma mãe. Então eu queria o seu relato como mãe, quando você viu aquele rato. O que passou pela sua cabeça? Claro, além da indignação, como foi a mãe ali vendo aquilo? Olha, Kleber, eu vou te falar que eu nunca imaginei ver isso. Eu nunca poderia imaginar que isso aconteceria comigo, né? Ainda mais por eu ser da área da saúde, né? Eu já estou acostumada e entender um pouquinho, né, de controle de qualidade. Eu sou mestrada e doutorada, né, na parte de vigilância sanitária. Então, eu já ter visto muitas coisas como essa, eu jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo. Então, na hora ali, eu estava agindo como mãe. Eu estava vendo aquilo ali acontecer com meu filho, ver aquele bicho ali, e nesse momento eu só queria saber da saúde dele. Depois, me acalmando, ficando mais tranquila, né, que eu comecei a pensar também como biomédica, também como doutora em vigilância sanitária, né, mas nesse momento, né, que eu vejo o rato ali, eu só pensava no meu filho. Eu fiquei apavorada, eu fiquei com medo dele ter realmente alguma coisa, né? O medo foi o que me motivou principalmente a denunciar, a trazer isso a público, né? Porque eu sou mãe e eu sou profissional, eu conheço, né? Eu sei o que fazer, mas e quantas mães não sabem fazer, não sabem o que fazer, né? E aí acaba que uma criancinha às vezes pode ter uma alergia, pode ter uma irritação ao utilizar a fralda, e a mãe achar que é por causa do material e trocar a fralda. Mas na realidade isso é por algum outro problema, né? Durante o processo, né? Um xixi do rato ou um cocô, né? Não tô dizendo também que todas as empresas têm isso, né? Mas também é um sinal de alerta, né? Que essas mães precisam ter, né? A partir do que aconteceu comigo, né?
Você tem toda a razão, claro, a gente espera que isso nunca aconteça com outra mãe, mas é sim um alerta. Eu aproveito esse gancho para falar com mais a nossa convidada, a Lúcia Awad, para dar agora dicas, né? Doutora Lúcia, quando uma mãe for comprar, ou um pai, né, produtos para uma criança, seja uma fralda ou até uma chupeta, quais cuidados devem ser tomados? Olha, as mães devem ter cuidado em observar a integridade e o lacre do produto. O produto veio lacrado. No caso, né, da Mariana, que ela comentou, a fralda ela veio fechada e lacrada. Quer dizer, isso é um problema dentro da empresa, muito sério, muito grave. E ela tem que ser intimada, a empresa, a responder administrativamente, criminalmente, civilmente, né? Enfim, ela tem todos os recursos jurídicos aí. Mas é observar se a fralda, a chupeta, o produto está lacrado, se é de boa qualidade, procurar informações na internet, no Procon, nesses sites de avaliação, para saber se o produto é bom, se não é, a nota, a avaliação das pessoas na internet conta muito também, né? Se a empresa é fidedigna, procurar informações a respeito da empresa e a procedência desse produto, porque eu acredito que depois desse episódio, todas as mães devem ficar alertas quanto a esses produtos usados em bebês, em qualquer produto, né? Porque a gente não está livre desses acontecimentos, infelizmente, que é o que aconteceu com a Mariana. Tá certo? E doutor Doribucô, por favor, casos como esse, eles cabem indenização, como você falou, ou a pessoa tem que provar que teve algum tipo de prejuízo? Como é analisada essa indenização? Você colocou uma questão muito importante. A questão ela é resolvida da maneira assim, não precisaria nem estar sendo usado esse tipo de fralda, basta o olhar, a visão, aquele aspecto nojento do produto. Uma dica que eu dou, sempre antes de colocar, olhe a fralda. Nós já tivemos casos de barata, nós já tivemos casos de traça, nós já tivemos casos de fralda com sangue. 1000 coisas aparecem. Como a doutora comentou, se a embalagem está diretamente sem violação, então é algo que já veio pela empresa. E como eu disse, a empresa responde independentemente da existência de culpa. Não queria que aconteceu, mas aconteceu. Deve reparar, deveria ter perguntado uma série de fatores para a família sobre o estado da criança, colocar à disposição apoio médico, apoio hospitalar e não ficar falando que vou trocar o produto por um outro pacote de fralda. Imagine que ela vai confiar de novo nessa mesma marca, tá? Correto, doutor. Bom, então eu quero agradecer a participação dos nossos 3 convidados. Primeiro, né, a bióloga Mariana Sobral. Mariana, eu como jornalista me sinto feliz de poder dar voz para você, para uma mãe que passou esse apuro que você passou. Muito obrigado pela sua participação. Kleber, obrigada. Eu sei que o meu alerta vai gerar alerta em outras mães, né? Hoje a empresa entrou em contato comigo, né, prestou uma solidariedade, né, se colocou à disposição para me ajudar, né, no que fosse necessário, né, mas o que eu queria que, a partir do que aconteceu comigo, né, fosse também um protocolo da empresa, né, não ser só aquele protocolo mais fechado de registrar a reclamação, mas também de ter esse acolhimento para todas as outras mães que possam passar por alguma coisa como essa. Correto. Doutora Lúcia Awad, muito obrigado também por essa contribuição tão valiosa. Eu que agradeço a participação e fica aí esse alerta para todas as mães, para todo mundo, que as empresas devem ser fiscalizadas rigorosamente contra controle de qualidade, tem que ter essas regras sanitárias muito bem cumpridas, porque a gente está vendo que não estamos livres de episódios como esse, infelizmente. Correto. E para finalizar, doutor Doribucô, doutor, muito obrigado por toda essa orientação que vai servir não só para a mãe, mas para outros pais que nos assistem. Muito obrigado, doutor.
Eu agradeço e quero cumprimentar a senhora mãe, inteligente, uma pessoa esclarecida, falou exatamente tudo aquilo que é importante para todas as pessoas e as empresas. Nós damos treinamento e atendimento, eu nunca vi um atendimento tão frio, tão metódico, tão protocolar, nada de lidar com o ser humano. Então essa empresa precisa mudar isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque hoje, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade Infantil, um problema que começa com as propagandas que estimulam as crianças a se alimentarem mal. O Alexandre Cardoso vai trazer as informações. Mais fácil do que tirar doce da boca de uma criança. Essa conhecida frase popular poderia ser falada de outra forma. O mais certo seria: mais fácil do que colocar doce na boca de uma criança. Essa é a estratégia que a indústria alimentícia usa para criar publicidades e incentivar o consumo de alimentos industrializados. Um estudo feito na América do Norte e na Europa mostra que após ter contato com propaganda infantil, uma criança consome 30 calorias a mais de alimento do que outra que não teve contato. Por isso, inclusive, esse tipo de publicidade voltada para crianças e adolescentes é proibida no Brasil desde o início da década de 90, quando foram criados o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mesmo assim, as estratégias de marketing que se aproveitam da ingenuidade das crianças continuam sendo colocadas em prática no mercado. Embalagens coloridas com personagens de desenho animado e brinquedos junto aos produtos são algumas delas. A internet é outro ambiente de risco. Um levantamento feito por um centro de estudos e proteção infantil mostra que 67% das crianças e adolescentes têm contato com propagandas nas redes sociais, feitas em vídeo ou divulgadas por influenciadores. Para combater esse problema, a atuação do governo é fundamental, fiscalizando o conteúdo que são divulgados nas mídias e nas redes sociais, e também promovendo a educação alimentar nas escolas. E os pais, é claro, também têm sua responsabilidade. Criar hábitos saudáveis nos filhos é muito importante. A boa alimentação tem que começar a ser servida na mesa de casa. Bom, e agora a gente vai falar de esportes aqui no Redação Hit e vai falar de seleção brasileira. Olha só, o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele está lá no hotel da Seleção Brasileira em Guarulhos e vai trazer agora as informações quentíssimas, as últimas informações. Né, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Redação Hit. Inclusive, Kleber, a Seleção Brasileira acabou de deixar aqui o hotel em Guarulhos, na cidade de São Paulo. 2 ônibus da Seleção Brasileira acabaram de ir para o aeroporto de Guarulhos, onde vão embarcar no voo que vai levar a Seleção Brasileira e a comissão técnica para Guayaquil, onde vão enfrentar a Seleção do Equador pela partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Porém, na manhã de hoje, a seleção realizou um treino lá no CT do Corinthians, o CT Joaquim Grava. E nesse treino, o treinador Carlo Ancelotti usou força máxima, teve o elenco completo, apesar de ter alguns jogadores em trabalho regenerativo, como os defensores Léo Ortiz, o lateral, o meio-campista Gerson e também o atacante Estevão. Eles fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, porém eles treinaram com bola nesse treino da manhã de hoje com o restante do elenco. E nesse treino de hoje, Kleber, deu para sentir que o Ancelotti já fez algumas mudanças e deu pistas do que pode ser a sua primeira escalação titular com alguns jogadores. Durante o aquecimento e a primeira atividade com bola em campo, o Ancelotti ele distribuiu coletes e o time que ficou sem colete pode ser o esboço do que vai ser o time titular. A formação tinha 11 jogadores de linha e contava com os defensores Wanderson, Danilo, Marquinhos, o zagueiro Alexandro e também o lateral Alexandro. No meio, o volante Casemiro, Andréas Pereira, Andrei, Estevão e no ataque Vini Júnior e Richarlison.
Vale lembrar que o atacante Rafinha, que sempre é titular, não estará disponível para o treinador italiano, isso porque ele está suspenso e não vai encarar o Equador. No gol ainda é uma incógnita, não se sabe, ele não deu pistas de quem deve ser o goleiro titular, afinal os goleiros treinam separados do restante do elenco. E apesar de não falar muito, o técnico Carlo Ancelotti foi visto no treino de hoje conversando bastante com o volante Casemiro, ele que foi peça fundamental e homem de confiança do Ancelotti nos tempos de Real Madrid, provavelmente deve ser este homem de confiança de Ancelotti nessa etapa da seleção brasileira. E tivemos a presença também do presidente Samir Chaudhry, ele que conversou com os atletas, se apresentou e desejou sorte. A imprensa também teve um tempinho para conversar com alguns jogadores e um deles foi o zagueiro Marquinhos, que foi campeão da Champions League pelo PSG e já enfrentou o Ancelotti em algumas oportunidades, então ele já teve o contato com o italiano, já enfrentou algumas vezes, conhece um pouquinho do trabalho do Ancelotti e ele falou justamente sobre o impacto que o treinador deve ter aqui na seleção brasileira e sobre a evolução que o elenco precisa ter nessa data FIFA. Vamos ouvir o que o zagueiro da seleção brasileira falou. O nosso treinador que a gente tem aqui hoje, ele já mostrou a força que ele tem, o que ele pode fazer dentro do futebol, a inteligência que ele tem. Né? Então acho que foi isso realmente que a seleção foi buscar, né, nele. Em um ano para uma Copa do Mundo, eu no PSG já vi, né, que coisas podem mudar, assim, uma dinâmica pode se mudar, uma energia pode se criar em um momento muito rápido, né, de curto prazo de tempo, né? Então eu espero que aconteça aqui na seleção brasileira também. Quando a gente se fala de um time forte, de um time apto a ir buscar grandes coisas, né, esse time, esse grupo, né, ele tem que estar forte e preparado para tudo aquilo que se pode acontecer dentro de uma competição e dentro de um jogo. Foi assim que a gente se preparou para essa Champions League. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, né, aqui na seleção também. Né, nós, jogadores, o treinador, né, trabalhando sempre em prol da seleção brasileira. Acho que essa reconstrução tem que ser assim, sempre buscando não uma reconstrução, mas uma evolução, né, procurando melhorar sempre, principalmente quando a gente vive em um momento de resultados um pouco abaixo daquilo que se espera. A gente tem que evoluir, tem que buscar essa evolução e essa evolução é constante. E outro jogador que conversou com a imprensa foi o novato zagueiro Alexandre do Lille, também da França. Essa é a primeira vez, inclusive, que o jogador é convocado para vestir as cores da seleção brasileira, da camisa verde e amarela. E ele falou justamente sobre essa nova etapa de sua carreira. Vamos ouvi-lo também. Eu sou de muitas vitórias, de muitos aprendizados, muito difíceis também. Mas, como eu falei, cresci muito em cima disso e se eu não tivesse passado por nada disso, eu não chegaria aqui na seleção. Primeira vez aqui, estou muito feliz, porque tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, né, sair do Brasil tão novo, deixar minha família, mas tudo valeu a pena e hoje estou aqui na seleção e estou muito feliz. Em relação à seleção, é nítido que estamos passando um momento um pouco delicado, mas pronto, é um novo ciclo agora, novo treinador, novos jogadores e vamos fazer de tudo para mudar isso. Bom, Kleber, volto com você no estúdio, essas são as notícias do esporte de hoje. Muito obrigado pelas informações, Fernando. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.